Bom dia a todos, sejam bem-vindos à conferência de resultados do quarto trimestre de 2025 do Banco BMG. Meu nome é Danilo Herculano, sou o responsável pelas áreas de Relações com Investidores, M&A e Distribuição Institucional. E hoje conosco temos o Félix Cardamone, CEO, e Flávio Neto e João Consiglio, nossos vice-presidentes. Informando que essa videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada em nosso site de RI. Todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação. Depois da apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. As perguntas podem ser enviadas por escrito a qualquer momento através do ícone Q&A, que aparece na barra inferior da tela, informando o nome e empresa. Lembrando que o material da divulgação, em português e em inglês, já está disponível para download no nosso site, na aba Central de Resultados. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência, relativas a perspectivas dos negócios do banco, devem ser tratadas como previsões. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros do banco e podem conduzir a resultados que diferem daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra para o Félix para iniciar a apresentação. Por favor, Félix. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Obrigado por estarem conosco aqui em mais uma apresentação da nossa videoconferência. E eu gostaria de iniciar repassando um pouquinho a nossa estratégia aqui nessa página 2, né? O nosso mote interno aqui dentro do banco é ter um BMG mais próximo, mais digital e mais rentável, né? É isso que move aqui o banco e que move as nossas equipes, né? E o que a gente quer, né, é estar cada vez mais próximo dos nossos clientes, né? Os nossos clientes são a força que o Banco BMG tem, né? Então, eu coloquei aqui alguns pontos importantes, né? A questão de olhar atento ao cliente, né? A gente está fazendo investimentos pesados na organização de base de dados, né, para que a gente tenha dados que possam ser bem capturados, né? Desenvolvendo ferramentas de análise, capacitando, né, o nosso time, para que cada vez a gente possa entender mais a necessidade dos nossos clientes e, consequentemente, poder oferecer produtos e serviços de acordo com o que eles precisam, né? É, a questão de expertise comprovada, né, nós queremos alavancar, né, a nossa marca quase que centenária e super tradicional, né, no mercado consignado e no mercado de clientes da classe C e D, né, para que a gente possa cada vez mais entregar produtos de crédito, investimentos, seguros para o nosso público, né? E isso através de um modelo de multicanalidade, com mais de 900 lojas Help que a gente tem, um aplicativo que constantemente está sendo evoluído, né, de acordo com a necessidade e o perfil do nosso público, né, um desenvolvimento de uma conversação através do WhatsApp, que é o que os nossos clientes preferem também, né? E uma estrutura totalmente integrada para que o cliente consiga ser atendido aonde ele quiser, como ele quiser, né, e quando ele quiser, né? E isso, com certeza, já vem trazendo uma boa fidelidade do nosso público, né? E com tudo isso que nós estamos fazendo, né, a gente conseguiu, né, ampliar o nosso mercado endereçável, né, que estava restrito aí a um público mais ou menos de 40, 50 milhões de pessoas que a gente calculava, e hoje já são quase 100 milhões de pessoas, né? Quase metade da população brasileira. E tudo isso só é possível acontecer, né, com a nossa plataforma tecnológica, que foi desenvolvida de uma forma escalável, flexível, né, estável, e que nos permite, né, ter bastante agilidade e baixo custo, né, escala, né, muito importante para um banco de varejo. Então, eu gostaria de passar agora para o próximo slide, que aqui eu vou... O slide 3, por favor.
que aqui eu vou mostrar algumas evidências, né, do que a gente já está colhendo de frutos da nossa estratégia, né? Nós estamos com quase 90% de satisfação no nosso atendimento, né, o que é uma boa evolução, né? Nós temos trabalhado de uma forma muito diligente para não só analisar, mas analisar e atacar para reduzir todas as nossas reclamações, independente dos canais, independente dos motivos, e reduzimos em 32% o nosso índice Bacen de reclamação, e que recebemos prêmios relevantes durante esse período, né, como, por exemplo, o Prêmio Consumidor Moderno, né, na categoria de bancos médios, e o Prêmio Reclame Aqui, né, na categoria de bancos grandes, né? Então, isso que demonstra claramente que nós estamos no caminho certo de uma evolução constante para cada vez não só estarmos mais próximos, mas também termos os nossos clientes cada vez mais satisfeitos, né? Isso também reflete, né, no nosso índice de cross-sell, né, os nossos produtos por clientes teve uma boa evolução durante esse período, né, e a expansão também das nossas lojas Help, que ajuda a gente estar cada vez mais próximo dos nossos clientes para ter aquela empatia, aquele atendimento olho no olho, né, que muitos dos nossos aposentados, pensionistas, clientes mais velhos valorizam tanto, né? Mas, além disso, isso também valoriza e demonstra a confiança que a nossa rede de franqueados tem na nossa estratégia e no Banco BMG, né? Então, acho que essa parceria que nós temos com os nossos franqueados, ela tem um valor muito grande aqui dentro da nossa estratégia, né? Partindo para o slide 4, isso mesmo, né? Nós acreditamos, né, que a tecnologia é o caminho, né, para a gente melhorar a nossa experiência, né, dos nossos clientes e, obviamente, trazer eficiência operacional, né? Um banco de varejo é um banco de escala, né? Então, nós sempre estamos muito atentos, né, a tudo que a gente consegue trazer de ganho de escala, de eficiência operacional para o banco, né? Isso tem sido, obviamente, demonstrado nos nossos números, né? Mas aqui, né, por exemplo, o nosso aplicativo a gente vem investindo bastante, né? Ele já está aí no top 10 ali, ou até menos que isso, nós estamos top 5, top 7, né, com uma nota de 4,7%, né, entre os bancos mais bem avaliados, né? Nós lançamos no ano, durante esse ano, o shopping de crédito, né? O shopping de crédito é uma área não logada que o cliente pode se atender para fazer empréstimos, e tem se demonstrado um grande sucesso, né? Eu acho que o outro ponto também de destaque é o lançamento do consignado privado, como nós mencionamos nas outras apresentações, né? Nós iniciamos com bastante conservadorismo, para a gente entender a dinâmica do produto, para a gente entender o perfil do público, para a gente cuidar, né, bastante do processo para que ele ficasse bem azeitado, né? E esse último trimestre a gente conseguiu dar uma acelerada relevante, né? Então, é um produto que passa a ser bastante importante na nossa estratégia a partir de agora, né? Um outro ponto super relevante é a autocontratação, né? São os nossos clientes utilizando os seus cartões, ou aplicativo, ou um ATM, para se autoatender, para contratar os nossos empréstimos, né? E hoje esse volume já corresponde a 40%, né, da participação sobre originação. Então, isso acho que traz duas vantagens, obviamente a vantagem, a comodidade para o nosso cliente, né, de se autoatender, mas também a segurança que esse cliente está fazendo uma formalização bem feita, né? Esse cliente está ele mesmo imputando aqui os seus dados, né, e tendo total controle do processo, né? E tudo isso também vem aqui acompanhado de um investimento bastante relevante que estamos fazendo em inteligência artificial, né? A gente
acredita que a inteligência artificial é super importante, pode realmente ajudar muito o banco, e nesse momento, o nosso foco está sendo em eficiência, segurança e monitoramento das nossas operações, né? E um ponto de destaque é que nós lançamos um lab também aqui dentro do banco, para que todos os nossos colaboradores tenham condições de se desenvolver, testar essas ferramentas e que possam também nos ajudar a trazer soluções de todas as áreas do banco para que a gente consiga aplicar da melhor forma a inteligência artificial. E a digitalização de processos, né? Através de processos digitalizados, a gente também tem mais segurança, né? Melhor controle e baixo custo, né? E nós já estamos aqui com 80% dos nossos processos devidamente digitalizados, né? E como consequência disso, no slide 5, né? Eu tenho muito orgulho aqui de apresentar, né, que fechamos o ano, né, com 561 milhões, né, de lucro líquido e um retorno sobre patrimônio de 14,4, né? Então, eu acho que esse slide aqui é emblemático, né, porque vem demonstrando a capacidade do banco, a capacidade do time, né, a assertividade que a gente tem na nossa estratégia, né, a nossa consistência em que a gente está construindo, né, um banco que tenha perenidade, né, que traga resultados sustentáveis, né? E, obviamente, a gente vê que a tendência é uma tendência muito positiva, e a gente entrega aqui para os nossos acionistas, né, um resultado, acho que bastante expressivo, né? E que, com certeza, continuaremos investindo e estamos muito bem preparados para continuar nessa evolução. E indo para o último slide, aqui da minha parte, tudo isso, né, só é possível com uma equipe engajada, uma equipe motivada e que tenha, né, os seus incentivos alinhados com os incentivos dos nossos acionistas, né? Então, aqui é importante para a gente, né, acho que é um marco também da entrega de 2025, né, é que nós criamos aqui, lançamos o programa de sócios, né? Então, a gente agora, né, tinha 19 pessoas que acabavam recebendo aqui um programa de sócios, ampliamos isso para 102 pessoas, né? Então toda a diretoria e a liderança e alguns executivos eleitos vão fazer parte desse programa, né? Que compõe, né, num incentivo de longo prazo, né, com remunerações em ações, né, e visão de longo prazo, e também um match de bônus, né? Então que vai incentivar os nossos executivos, né, a colocarem, né, parte ou a totalidade do seu bônus de curto prazo e o Banco BMG vai fazer um match, né, de ações pelo mesmo montante ali transformado em ações, obviamente. Então, acho que isso também traz aqui um alinhamento muito importante dos interesses, né, do banco com os interesses dos nossos colaboradores, além também de fazer um programa que vai trazer aqui uma retenção importante dos nossos colaboradores que estão fazendo a diferença aqui e colocando o banco nesse outro patamar, né? Fizemos aqui uma evolução importante, né, no investimento em treinamento, né, quase 60%, porque a gente tem consciência, né, que essa equipe precisa estar sempre muito bem preparada para atender o cliente, para desenvolver novos produtos, para ter bons controles aqui no banco, né? Banco é feito de gente, né? Nós costumamos dizer aqui no BMG, e fomos coroados aqui com alguns prêmios bastante relevantes, né? Ficamos em terceiro lugar nas melhores empresas para se trabalhar, melhores bancos, né? Instituições financeiras para se trabalhar, né? Ficamos em segundo lugar nas seguradoras de pequeno porte, né? Então, assim, prêmios que o banco nunca havia recebido antes, né? E também, né, isso tudo com qualidade de vida, né? Num ambiente acolhedor, num ambiente de camaradagem aqui dentro do banco, né? Então, nós somos a única instituição financeira do Brasil a receber o selo de destaque de saúde mental em 2025, né? Quer dizer,
a gente acredita que não dá para atender bem os clientes se os nossos colaboradores não estão de bem com a vida, não estão felizes aonde eles trabalham. Então, a gente valoriza muito, né, esses indicadores, né, e aqui eu mais uma vez agradeço aqui todos os colaboradores que estão nos assistindo pelo esse número é, bem interessante, bem legal que a gente apresentou aqui no final de 2025. E agora eu passo a palavra ao João Conselho. Obrigado, Félix. Obrigado, Félix. Bom, trazendo aqui o foco para clientes, né? E acho bastante importante a gente é, ressaltar aqui o cuidado e atenção que a gente está dando para o relacionamento com os nossos clientes, né? A base da nossa estratégia é o cuidado, a transparência e a responsabilidade com cada um dos nossos clientes e com aquilo que a gente está oferecendo para eles para suprir as suas próprias necessidades. Para garantir a qualidade na nossa venda e a satisfação dos nossos clientes, a gente implantou a confirmação por videochamada de todas as operações que são feitas com os nossos clientes aposentados e pensionistas do INSS. E ampliamos os programas de educação financeira, estamos reforçando as políticas de proteção de dados, inclusive nos canais de terceiros e parceiros que trabalham conosco, e esse conjunto de ações tem trazido uma significativa melhora na experiência e na segurança do cliente. 2025 foi um ano muito desafiador, especialmente no mercado ligado ao INSS. Mudanças importantes na jornada e formalização foram implantadas. O mercado passou por um momento bastante complicado, com margens bastante apertadas, e, de alguma maneira, a originação de consignado foi impactada no mercado como um todo. Independente disso, a gente foi capaz de não só aumentar a nossa participação em um mercado que ficou mais difícil, mas a gente também aumentou a originação em outros produtos, trazendo um mix mais rentável e com maior receita por cliente. Né, a gente vê aqui a a gente vê aqui que esse mix vem mudando e a gente vai mostrar aqui para frente por produto como é que ele avançou. Vamos para a página 9, por favor. Nos produtos consignados, basicamente empréstimo consignado INSS e empréstimo consignado do setor público, o foco na qualidade de originação e no retorno sobre o capital alocado faz com que a gente busque originar aquilo que a gente consegue eventualmente fazer sessões, e a gente tem feito sessões recorrentes com múltiplos parceiros, o que demonstra a força da nossa marca, a qualidade da nossa originação e o potencial que a marca BMG tem junto aos nossos clientes. Além disso, a gente tem focado no crescimento da nossa participação também nos consignados do setor público, onde a gente ainda tem uma participação menor do que o nosso potencial. Com isso, nesse produto, a gente mantém uma carteira estável, onde a gente vai regulando em função de originações e cessões que vamos fazendo ao longo do tempo. Se a gente for para a página 10, por favor. Nos cartões consignados, o cartão consignado e o cartão benefício são produtos onde o BMG é líder, e como líder a gente tem incentivado muito a utilização dos cartões como meio de pagamento. E essa estratégia vem funcionando de uma maneira muito interessante. Os clientes têm utilizado cada vez mais os nossos cartões,
a recorrência e a utilização em compras tem crescido e a originação de carteira em função das compras que são feitas com os nossos cartões já é 71% da nossa originação total nos cartões. E isso vem trazendo um crescimento muito saudável na nossa carteira, que é orgânico, recorrente, e traz o nosso cartão como meio de pagamento, estando no dia a dia do nosso cliente, na carteira do nosso cliente, na memória do nosso cliente, nas necessidades que ele tem no dia a dia. Indo para a página 11, por favor. Em termos de varejo da pessoa física, a gente avançou muito na diversificação e originação de carteira. A entrada no mercado de consignado privado, ela foi feita de uma maneira bastante cuidadosa e conservadora, à medida em que a gente foi tendo mais segurança nos processos que foram sendo implantados pela Dataprev ao longo do tempo. No início, a gente observou de uma maneira conservadora. No terceiro trimestre, começamos a operar ainda no final do terceiro trimestre. A originação do quarto trimestre já foi mais forte e podemos dizer até que em janeiro a gente já teve uma originação até maior do que o trimestre todo do último trimestre de 2025. Então, majoritariamente, a gente tem atuado de forma digital, mas a gente tem atuado em todos os nossos canais de uma maneira ampla e bastante coordenada. O resultado é que a nossa carteira ela vem sendo diversificada e a gente vem buscando um mix que é mais rentável e que traz mais retorno para o nosso capital. Indo para a página 12, por favor. Falar um pouquinho de seguros, né? A ação integrada de corretora e seguradora permite oferecer produtos adequados às necessidades dos nossos clientes, levando proteção a quem não tem, que é esse nosso público, o público que busca o BMG. Destaque aqui a gente pode dar para o BMG Med, que amplia o acesso à medicina através de telemedicina, né? Reforçando a proposta de valor para os nossos clientes. E na página 13, falando um pouquinho do mundo do atacado de empresas, a gente avançou de forma consistente, tanto na carteira de crédito quanto na diversificação das receitas. O mix de garantia é bastante robusto e diversificado, reduzindo o risco e aumentando a resiliência dessa carteira que tem trazido bons resultados. Além disso, estamos atuando de forma relevante no mercado de capitais, seja via BMG, seja via nosso investido Araújo Fontes, reforçando a proposta de valor para os nossos clientes corporativos. No quarto trimestre, a gente teve um volume menor de FIIs, que é natural para negócios de atacado, mas se a gente olhar, a gente teve em 2025 mais de 1 bilhão de ofertas onde participamos, em 44 ofertas como coordenador, 38 como líder e assessoria em 18 operações de M&A. Com isso, passo a palavra aqui para o Flávio, que vai continuar a apresentação sobre ativos e passivos. Obrigado. Obrigado, João. Bom dia a todos. Vamos falar aqui sobre os ativos e passivos do banco, começando pelo slide 15, em que a gente mostra aí como foi a evolução dos nossos ativos ao longo do ano de 25. E a gente conseguiu executar bem a estratégia a que a gente se propôs. A gente falou muito ao longo do ano da estratégia de redução da carteira de consignado dos Estados Unidos e conseguimos reduzir bastante essa carteira. Hoje ela está ali pouco acima de 1 bilhão, então já é bem pouco representativa dentro dos ativos do banco. Além disso, a gente observou aí que o mercado de FGTS ele acabou encolhendo, né? Então, naturalmente, com as sessões que a gente fez, essa carteira encolheu,
Em contrapartida, a gente veio crescendo em ativos mais rentáveis, né? A gente veio crescendo ali, principalmente a carteira de cartões consignados, tivemos também um leve crescimento ali no crédito pessoal e na carteira de atacado. Então, com esse mix, a gente consegue ter um retorno melhor ajustado ao risco na nossa carteira como um todo. Seguindo para o slide 16, a gente mostra aqui com os indicadores de qualidade como a gente tem uma carteira saudável. Quando a gente olha para a despesa de PDD líquida de recuperação, a gente vê que ela teve um pequeno crescimento aí ao longo desse último trimestre, basicamente aqui explicado por 3 fatores, tá? Então, são crescimento de 2 carteiras, crescimento aí da carteira de consignado privado e crescimento da carteira de crédito pessoal numa escala menor, mas que são produtos que têm um nível de risco um pouco mais elevado e, portanto, exigem um nível de provisionamento um pouco maior, mas o principal fator, de fato, esteve ligado a uma questão pontual na carteira de crédito consignado, principalmente com relação à cessação de alguns benefícios do LOAS, que acabaram impactando aqui um pouco o nosso inadimplência. De qualquer forma, se a gente olhar numa tendência mais macro, aí, o que vem acontecendo ao longo de 2023, 2024 e 2025, a gente vê que a gente segue aí uma tendência de queda da nossa despesa. Olhando os outros indicadores, nosso índice de cobertura continua ali bastante próximo de 200%, isso aqui em função da resolução 4966, que faz com que a gente trabalhe no modelo de perda esperada e, portanto, qualquer originação tem um provisionamento imediato. Quando a gente olha para a nossa inadimplência over 90 e para a nossa carteira estágio 3, a gente está em patamares bem confortáveis. A inadimplência over 90 no patamar mais baixo aí que a gente observou já em bastante tempo, em 3,5%, e a carteira em estágio 3 vou recuando de novo para um patamar de 6% e num número absoluto, que é o mais baixo aí que a gente observa em toda a série, inferior aí a 1 bilhão e 400 milhões. Seguindo para o slide 17, a gente fala aqui sobre a nossa base de captação, nossa base de funding, e a gente vê que a gente está com indicadores bastante adequados e bem dentro das exigências mínimas regulatórias. O nosso índice de liquidez de curto prazo, como sempre, aí num patamar bastante elevado, de 627%, o LCR. O nosso índice de liquidez de longo prazo, que é o NSFR, também num patamar bastante confortável, em 127%, e a gente aqui segue executando a mesma estratégia que a gente vem falando já há algum tempo. A gente continua acessando com frequência o mercado institucional, hoje em dia já representa cerca de 38% da nossa base de funding, e a gente tem sido um emissor recorrente. Só nos últimos anos a gente fez em torno de 15 operações públicas, sejam elas operações de emissão de letras financeiras, que a gente tem feito aí pelo menos umas 2 por ano, ou securitização do nosso cartão consignado, que é um outro produto muito bem aceito, as debêntures lastreadas nesse cartão, é um outro produto muito bem aceito que a gente tem feito com bastante recorrência, conseguindo cada vez mais reduzir o prêmio de risco em cima dessas emissões. E um outro indicador que a gente vem trazendo também é um indicador chamado VRCR, né, o valor de referência sobre a captação de referência, que é basicamente um indicador que o FGC está usando para limitar a captação dos bancos, e a gente já, mesmo antes das definições do FGC, a gente já vinha numa estratégia de reduzir a dependência desse tipo de captação. Então a gente que no passado, ali em 2022, chegou a ter esse indicador que seria superior aí a 80%, isso aí vem numa tendência clara de queda, está em 48,2%, que a gente entende que é um patamar bastante saudável e é onde a gente deve se manter olhando aí ao longo do ano de 2026. E seguindo para o slide 18, a gente mostra aqui uma foto dos nossos indicadores de capital. A gente está em patamares também bastante confortáveis, índice de Basileia em 13,2%, capital nível 1 em 10,1% e ambos mostrando aí uma tendência de crescimento.
A gente está com uma operação de capitalização em aberto, que deve ser concluída logo mais no mês de março. A gente está prevendo um aumento de capital de até 214 milhões. Desses 214, tem cerca de 156 milhões que está comprometido já, que vai ser ancorado pelos acionistas controladores. E essa capitalização vai ser muito importante para a gente mitigar o impacto do phase-in da Resolução 4966, que aconteceu em janeiro, e, portanto, tem um impacto de 174 milhões no nosso capital de referência. A gente entende que com essa base de capital, a gente não só vai conseguir sustentar o crescimento esperado aí de carteira para o ano de 2026, mas a gente entende que essa operação também gera um pouco mais de liquidez e traz um pouco mais de holofote para o papel, para a ação do BMG, o BMGB4. Com isso, eu passo a palavra para o Danilo Herculano para dar sequência na apresentação. Obrigado, Flávio. Vindo aqui para o slide 20, acho que já foi bem comentado aqui sobre a mudança do mix de carteira e também de algumas sessões sem retenção de risco que ocorreram. Então, vale detalhar que esse processo, né, durante esse processo, tem um impacto nas nossas receitas, causando um pouco de oscilação na margem, como a gente acabou vendo nesses últimos trimestres. Mas, dando um zoom out aqui e olhando essa dinâmica mais uma dinâmica anual, a margem financeira, após o custo de crédito, essa aqui do lado direito, ela avançou em 8,8% ao longo do ano, atingindo 3,4 bilhões. Isso sim mostra que o crescimento está vindo de um mix mais rentável e com a melhor qualidade dos ativos. E vindo para o slide 21, o banco ele vem mantendo uma disciplina rigorosa na gestão de custo. O custo de servir ele cresce marginalmente, impulsionado pelo menor número de clientes, que saiu aqui de 10,5 para 10 milhões, enquanto as despesas totais cresceram apenas 1,3 em termos reais. E mesmo diante de um cenário desafiador do INSS, que o João até detalhou há pouco, isso acabou ocasionando uma maior quantidade de entrada de ações cíveis aqui, onde que a gente vê o reflexo disso dentro de provisões operacionais líquidas, nesse aumento de despesa que aconteceu de um ano contra o outro. Mas essas provisões operacionais, em relação às receitas de crédito, elas andaram praticamente de lado. Isso foi fundamental, dado o alto percentual de êxito que permaneceu ali em 74% no encerramento dessas ações. Vindo para o slide 22, a gente traz justamente o conjunto de fatores que se traduz em um aumento contínuo dessa rentabilidade. O ganho de escala que permite a margem cresça mais rápido, que a margem cresça mais rápido do que as despesas, reforçando essa estrutura de eficiência operacional que o banco vem apresentando. E trazendo para o slide 23, o Félix apresentou o lucro do ano, mas trazemos aqui o lucro recorrente trimestre a trimestre, acompanhado por uma evolução consistente do ROI, que atingiu 19% no quarto trimestre. Importante destacar que esse resultado do quarto trimestre ele acaba sendo beneficiado por um benefício de JCP ele acaba sendo beneficiado por uma questão fiscal advindo do maior pagamento de JCP que aconteceu nesse último trimestre. Reforço aqui que o crescimento anual do ROI, que atingiu 14,4% em 2025, tem uma tendência positiva de crescimento anual. O resultado é simplesmente uma materialização da estratégia centrada no cliente, qualidade de ativos e disciplina financeira. E vindo aqui para o slide 24, a gente fica evidente, né, que as ações do BMG já se valorizaram acima do índice de small cap e também do índice financeiro nesses últimos anos. Porém, ainda não reflete o momento de turnaround do banco. Vejam, né, que com esse crescimento de ROI, o ROI apresentado em 2025, já estamos bem próximos aqui dos demais bancos médios listados ou até demais bancos listados como um todo, porém com dividend yield bem acima dos demais bancos e um price to book value ainda defasado quando comparado com eles. E para finalizar a apresentação, eu volto aqui a palavra para o Félix para fazer os key takeaways. Obrigado, Danilo. Indo aqui para a próxima página, e para concluir aqui, eu gostaria de reforçar
aqui a nossa estratégia, né? Que a gente já vem executando ela há alguns anos, né? Primeiro, de ter o cliente no centro da estratégia, né? A gente acredita que o banco focado na satisfação do cliente, é através dali que a gente vai conseguir ter resultados sustentáveis, né? Segundo, a qualidade do nosso mix, a qualidade da nossa originação, né, para que a gente tenha saúde no que a gente faz, né? A gente costuma dizer aqui dentro do banco e para o mercado que banco não tem atalho, né? Então a gente quer crescer, sim, a gente quer crescer nossas carteiras, a gente quer ter mais clientes, mas tudo isso dentro de bases bastante sustentáveis, né? Nós temos aqui alavancas de crescimento que são bastante claras. O consignado é uma grande oportunidade em que, como o João Conselho mencionou, né, nós iniciamos com cautela, né, aprendendo a lidar com essa carteira, né, aprimorando as nossas modelagens, né, e a gente vê, né, que aqui tem uma oportunidade muito grande de crescimento, como também o consignado público, né, que tem uma grande oportunidade. A gente tem uma participação de mercado muito menor do que poderíamos ter, mas também o consignado público tem uma complexidade de implementação dos convênios, né, e é por isso que a gente está trabalhando de uma forma também bastante seletiva e bastante conservadora, né, mas claramente, se nós colocarmos aqui como alavancas de carteira de crédito, né, esses dois produtos são produtos que vão trazer um impacto positivo para o banco e também para o nosso mix, né, de produtos, sem abrirmos mão da qualidade do crédito, né? O nosso investimento que a gente vem fazendo, né, na plataforma tecnológica, e esse ano de 2025 foi muito emblemático, né? Nós tivemos entregas super relevantes. Posso mencionar aqui a questão relativa à estabilidade sistêmica, né, ficou muito alta, né, a gente cresceu bastante, isso graças à reescrita dos nossos códigos, à mudança de grande parte dos nossos sistemas para o cloud, e agora a aplicação de inteligência artificial, né, para a gente conseguir fazer com que o banco cresça com eficiência e com bastante segurança. Temos sempre, né, as pessoas e a cultura de servir o cliente como um pilar estratégico, né? E acho que os prêmios que nós mostramos aqui demonstram isso, né? Todo o investimento que a gente vem fazendo e também um investimento, né, aprovado pelo Conselho de Administração, né, em relação aos incentivos de longo prazo para as nossas pessoas-chave, né? E buscar sempre uma rentabilidade, né, um return on equity de forma consistente, né? Assim, a gente vem num processo evolutivo, né? Se a gente olhar o return on equity de 2023, estava em torno de 5 alguma coisa, fomos para 10,7 em 2024, né? E agora a gente entrega 14,4 no ano de 2025, né? Mas claramente já preparando o banco para ir para um outro patamar, né? Reforço aqui que eu acho que um grande ponto aqui de destaque é todo mundo tem aqui dentro do banco a estratégia de forma muito clara, né? Nós investimos muito na transparência de comunicação interna, e somos extremamente diligentes na execução, né? É fundamental que a gente não se perca, né? A gente tendo uma estratégia clara, claramente a gente vai ter que fazer escolhas, ó, isso nós vamos fazer, e essa outra coisa que não está na estratégia a gente não vai fazer, né? Então a gente faz escolhas, né, e a gente trabalha com muita disciplina para que a nossa execução seja impecável. Claramente, né, a gente tem ainda muita coisa para evoluir aqui dentro do banco, né? Nós estamos aqui numa jornada para entregar o banco aqui em 2030, aqui na melhor forma da vida dele, quando o banco fizer o seu centenário. Mas, sem dúvida nenhuma, a evolução é muito clara. E eu queria aqui, para finalizar, né, agradecer a todos aqui que nos acompanham, mas também
né, agradecer o apoio aqui de todos os nossos colaboradores, né, que são os responsáveis reais, né, pela entrega desse resultado, né, a nossa equipe da CB, os nossos franqueados, a equipe das nossas lojas Help, né, os nossos parceiros correspondentes bancários e os nossos quase 2.000 colaboradores internos aqui, e também um agradecimento especial a todo o apoio que o Conselho de Administração do banco tem nos dado, né, para que a gente consiga seguir aqui vitoriosos nessa trajetória. Então, agradeço bastante a todos, né, e nós estamos agora à disposição para as perguntas e respostas. Obrigado, Félix. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembrando a todos que as perguntas podem ser enviadas por meio do ícone Q&A, que aparece na barra inferior da tela, informando o nome e empresa. E a nossa primeira pergunta vem do Rafael Reis, do Banco do Brasil. Olá, a minha questão é relativa ao resultado operacional significativamente menor, trimestre a trimestre, quanto ano contra ano. As despesas não vieram tão pesadas assim, então estou correto em assumir que o novo mix está menos rentável, já que o custo de crédito agrediu significativamente o resultado? Como vocês enxergam o NIM ajustado ao custo de crédito para frente? Obrigado. Bom, para essa pergunta aqui, Flávio, você consegue nos ajudar com a resposta, por favor? Com certeza. Obrigado pela pergunta, Rafael. Eu diria que não, tá? Apesar da gente ver pontualmente nesse trimestre, o que de fato machucou foi a despesa de provisão, mas eu diria que tem questões ali bastante pontuais, tá? Principalmente o que mais machucou, eu falei, foram três fatores, tá? O principal deles foi uma questão pontual de revisão de alguns benefícios consignados, que não indica qualquer tipo de tendência. Essas revisões podem acontecer de tempos em tempos, aconteceu uma agora que pegou. E fora isso, os outros fatores que afetaram e que eles podem se repetir, foi o crescimento da carteira de consignado privado e de crédito pessoal. Vamos lembrar que essas duas carteiras são carteiras de uma perda esperada mais alta. Então, dado que a gente passa a provisionar na cabeça, sempre que eu cresço esse tipo de carteira, ele tem um impacto ali maior no meu balanço. É natural, a gente espera que principalmente a carteira de consignado privado vá crescer, então um pedaço disso sim vai se repetir, mas eu diria que a maior parte do impacto que a gente teve em provisões não é uma tendência, é muito mais uma questão pontual. Obrigado, Flávio. E eu estava dando uma olhada aqui, tem uma pergunta do Pedro Ávila, da Varus, que também está com relação a essa dinâmica de PDD, mas eu entendo que você acabou cobrindo bem essa resposta agora. Se não, Pedro, a gente pode falar também e aprofundar um pouco mais aqui no tema. Mas aqui o João Fernandes, da Warren, ele mandou: bom dia, pessoal, parabéns pelos resultados. Tem três aqui do meu lado, se me permitem. Então, eu vou fazer uma por uma aqui para facilitar a interpretação. A primeira, a conclusão da compra dos 40% remanescentes da BMG Seguradora em 2025 reforça a aposta vertical de seguros, que já atinge 29% da base de clientes, com um cross-sell atual de 2,22 produtos por cliente. Quais são as principais alavancas para expandir o Bancassurance em 2026? Podemos esperar que seguros represente qual percentual do resultado operacional do banco nos próximos anos? Félix, pode nos ajudar com essa aqui? Então, Fernando, obrigado pela pergunta. Bom, primeiro é que nós entendemos que a seguradora é estratégica para um banco de varejo, e do mesmo jeito que nós desfizemos de alguns ativos aqui nos últimos anos, nós conseguimos, felizmente, concluir a aquisição do restante da seguradora, né? Então, é um ativo estratégico para o BMG, né? E ter 100% dele para a gente faz bastante diferença, não só do ponto de vista de governança, de consolidação e assim por diante, né? É, o que a gente tem de estratégia para seguros é que no nosso público da classe C e D, aposentados, etc., a penetração de seguros é muito baixa. Essa é uma realidade. Esse público é um público que não é protegido.
Então, o que a gente fez, por exemplo, com o BMG Med, que nós lançamos alguns anos atrás, né, que o cliente tem acesso a uma telemedicina, né, às vezes esse cliente fica meses esperando para fazer uma consulta no SUS, né? Então, com menos de R$ 50 por mês, né, esse cliente consegue fazer uma telemedicina, receber uma receita, né, já ir adiantando, né, o diagnóstico dele, o tratamento dele e assim por diante, né, como também descontos em farmácias e assim por diante. Nós entendemos que existem uma série de outras oportunidades, seja seguro de vida, seguro de acidentes pessoais, seguro residencial, né? Seguro de veículos, né, que são veículos mais velhos e assim por diante. Quer dizer, o que nós estamos fazendo agora, né, é redesenhando todo esse mix, né, para que a gente faça uma segmentação do banco, que a gente consiga identificar onde é que estão esses clientes, como é que essas necessidades existem, aonde elas existem, qual é o tamanho do wallet que esse cliente está disposto a pagar, né, para ter esse seguro, né, porque a gente sabe que a renda do nosso público não é uma renda muito ampla, é uma renda limitada, mas nós temos uma vantagem muito grande, porque nós temos a corretora, nós temos a seguradora, nós temos os clientes e nós temos os canais de distribuição, né? Então, o nosso custo de acessar esse público, né, é baixo em relação ao mercado, isso torna uma vantagem competitiva e a gente sabe que a demanda está lá. Então, assim, é uma certeza que a gente tem que seguros, com certeza, que seguros será bastante relevante dentro do nosso resultado, mas infelizmente eu não saberia quantificar, né? E além disso, né, quer dizer, fazer seguros não aloca capital, né? Então aumenta a rentabilidade do banco também, né? Então acho que é um potencial muito grande, o investimento está sendo grande nesse sentido, né? E com o tempo deve aumentar a relevância dentro dos nossos resultados, com certeza. Bom, obrigado, Félix. A segunda pergunta dentro aqui do João, ainda do João Fernandes, com o prêmio da última captação de letra financeira, o banco tem hoje acesso a um funding muito mais barato. Queria entender a estratégia de vocês para 2026 e 2027. Planejam fazer recompras ativas de emissões antigas para baratear o mix? Qual o tamanho dessa oportunidade de redução de despesas financeiras? Eu posso endereçar aqui, João. A gente já vem fazendo, né? As nossas letras financeiras têm vencimento de 2 anos, então ele já tem um giro natural. O que a gente vai começar a ver já no final de 2026 é o vencimento de algumas letras financeiras subordinadas mais antigas. Essas sim tinham prêmios de risco mais alto e, obviamente, a gente espera renová-las ou em subordinado ou até mesmo em sênior em patamares bem menores. Então, esse liability management já está acontecendo não só na letra financeira, mas no passivo do banco como um todo. As securitizações também têm reduzido os prêmios de riscos, né? O Flávio comentou, o banco já tem 8 securitizações de cartão consignado ativas. Temos também, né, anunciamos a 8ª emissão de letra financeira. Então, esse caminho já está acontecendo e esse espaço, né, de melhoria no prêmio de risco também. O que a gente espera é que continue caindo esse prêmio de risco, os resultados estão vindo. ah, né, esse ano, mantendo ali o capital nível 1 acima de 10%, qualidade de ativos melhorando e a rentabilidade melhorando, é o tripé que a gente precisa para continuar acessando novos bolsos e reduzindo esse prêmio de risco. E vindo aqui para a última pergunta do João, observamos uma redução bem acelerada na carteira de consignado nos Estados Unidos, de carteira de consignado dos Estados Unidos nesse trimestre, que caiu de 347 milhões de dólares para 213 milhões de dólares no quarto trimestre. Pelo que eu vi, houve alguma venda ativa dessa carteira. Flávio, pode comentar para a gente, por favor, um pouco sobre isso? Claro, para ser bem preciso aí, a gente vendeu um pouco mais de 100 milhões de dólares nesse último tri, então por isso essa queda assim tão expressiva. O que restou agora é um pouco mais de 200 milhões de dólares. Muito provavelmente a queda desses 200 agora deve ser bem mais lenta, tá? A gente não tem novas vendas programadas, então essa carteira de fato ela segue um decaimento natural ao longo do tempo.
é uma carteira aí que deve ter pelo menos cerca de 2 anos aí de prazo, então a gente vai ver um decaimento mais lento do que a gente viu até agora, basicamente ao longo aí de 2026, talvez alguma coisa ali também em 2027. Obrigado, Flávio. A próxima pergunta vem do Pedro Calisto, da Calisto Capital. Bom dia, parabéns pelos resultados apresentados. Qual nível de representatividade podemos esperar que o consignado privado em relação à carteira total? Tem uma outra pergunta aqui, mas João, se você puder só endereçar essa de consignado privado, por favor. Obrigado. Calixto, aqui a gente está muito animado com essa nova oportunidade do consignado privado, né? Então a gente começou conservadoramente no ano passado, estamos vendo bons resultados. A gente já tem um crescimento importante agora no último trimestre e agora em janeiro. A gente acredita que essa originação deve ficar em torno de 30%, 35% da nossa originação. E aí, evidentemente, essa carteira vai sendo construída ao longo do tempo. Ela não vai ser a principal carteira do banco, ainda em 2026, mas a gente sabe que esse cliente é um cliente que tem um wallet maior e, evidentemente, a gente vai fazer novas operações, não somente o consignado privado com esses clientes. Excelente, João. A próxima pergunta vem do Matheus Nascimento, da Obi Capital. Não, perdão, acho que tinha mais um aqui do Pedro Calista ainda. Além disso, qual o patamar de ROI esperado para o ano de 2026? Apesar da gente não ter um guidance oficial aqui, Félix, pode qualificar um pouco essa resposta? Não, sem dúvida. Bom, a gente vem no processo evolutivo de ROI, né? Estamos chegando aqui ao custo de capital, né? O que já é bastante interessante, né? Um crescimento bom. O quarto trimestre, como o Danilo mencionou, de 19%, foi atípico, né? Não adianta a gente trabalhar com essa expectativa, mas também demonstra o potencial onde o banco pode chegar, né? Então, assim, o que nós vamos trabalhar, o que nós estamos trabalhando, é que a gente tenha todos os anos uma evolução constante do return on equity até a gente chegar em patamares na média superior aqui do mercado, né? É um processo evolutivo, é, que a gente tem trabalhado com bastante disciplina, mas a nossa ambição é a gente ser um destaque com consistência nesse sentido, né? Então, com certeza, vamos trabalhar para sempre estarmos cada vez melhor ano após ano. Obrigado, Félix. E a próxima pergunta vem da Leomar Fontoura, investidora pessoa física. Qual a estratégia por trás desse aumento de capital? Flávio, você acabou comentando um pouco, se puder endereçar aqui. Claro, obrigado pela pergunta. Aqui é o seguinte, a gente, desde que entrou em vigor a Resolução 4966, o banco fez um ajuste relevante no seu patrimônio e do ponto de vista de impacto em capital, esse ajuste ele é faseado em 4 etapas. Então, a primeira foi em janeiro de 25, a segunda agora em janeiro 26 e depois a terceira e quarta ali em 27 e 28. Esse impacto, cada fase desse impacto é de 176 milhões. A gente aqui no banco, por mais que a gente está com resultado crescente, está conseguindo gerar um bom resultado, a gente sempre prima por uma estratégia de pagar o máximo possível de juros sobre capital próprio. Então, por mais que eu estou tendo um bom resultado, a gente também está sendo um bom pagador de dividendo. Então, com isso, o que a gente está fazendo é garantir que o banco tenha um capital robusto o suficiente para conseguir manter a estratégia de pagamento de dividendos, para conseguir neutralizar o impacto da 4966 e para conseguir também suportar o crescimento aí que a gente espera para o ano nos nossos N produtos, mas com certeza aí, como o João falou, no consignado privado, que sem dúvidas deve ser o principal driver para 2026. Boa. E agora sim, a pergunta do Matheus Nascimento, da Obi Capital. Bom dia, gostaria de entender melhor o imposto de renda e contribuição social desse trimestre, que foi relevante para o lucro líquido. Eu acho que justamente desse tema do JCP, Flávio, se puder dar continuidade.
Sim, aqui tem basicamente a pergunta do Matheus tem a ver com a alíquota, nesse caso, tá positiva, né? O que causa estranhamento, dado que a gente teve um resultado e por que a alíquota positiva. Aqui tem basicamente dois fatores que impactam. O principal deles é o juros sobre capital próprio. Nesse último trimestre, a gente fez, além do juros sobre capital próprio recorrente, que a gente costuma fazer ali todo trimestre, a gente fez ainda um adicional, um valor adicional para justamente para conseguir maximizar ali, para poder não deixar na mesa nada que a gente poderia estar pagando. Então isso aí gera uma reversão na alíquota. Somado a isso tem a questão da lei do bem também, que a gente acaba se utilizando dela, então ela potencializa esse efeito. Então é basicamente essas duas coisas. Obrigado, Flávio. E encerramos aqui a sessão de perguntas e respostas da divulgação de resultado do quarto trimestre do Banco BMG. Agradecemos a participação de todos em mais uma conferência e o time de RI continua à disposição. Tenham todos um ótimo dia. Obrigado.